E no capítulo dessa terça-feira, José Armando visita Adria e diz a Dionísio que a ferida está cicatrizando bem. Quando José Armando sai, Dionísio comenta com Florzinha que queria muito de coração que os patrões fossem logo embora da fazenda, principalmente a noiva de José Armando. Florzinha então pergunta o porquê e se ele não gosta de Graziella, pois ela veio visitar Adria várias vezes. Dionísio responde que é por causa disso e que se preocupa. Esmeralda diz a Firmino que José Armando lhe disse que vai ajudá-la a se curar e que isso significa que ela poderá ver. Firmino pergunta se ela acha isso possível. Ela responde que outros cegos já foram curados. Januário observa e vigia Esmeralda e Firmino de longe. Anoitece e todos estão à mesa. Rodolfo comenta com Branca e José Armando que Margarida tem andado mal da cabeça. Branca diz que ela tem andado muito nervosa por causa da pressão. Rodolfo diz que ela está inventando desculpas para justificar suas irresponsabilidades. José Armando pede que ele não fale assim dela, pois ela trabalha com eles há anos. Rodolfo furioso responde que falará do jeito que bem entender. Ele se levanta da mesa e continua a dizer que ele está ali para mandar o que devem fazer e não para dizerem ele o que ele deve fazer, e sai da mesa. José Armando quer saber o que está acontecendo com seu pai. Fátima justifica seu nervosismo e diz que é por causa de José Armando, alegando que foi porque José Armando não quis voltar para a cidade. Graziella pensa em Adria e sai da mesa, dando a desculpa de que ela está com muito sono. No dia seguinte, Sabiá leva flores para Esmeralda e acaba comentando que o Dr. Lúcio é muito feio e que outro dia ele foi vê-lo. Ele levou um susto, pois ele parece um monstro e que ainda bem que Esmeralda não pode vê-lo, pois senão ela morreria de medo. Rosário pede que ele pare de falar. Graziella vai visitar Adria, mas ela acaba indo embora depois do conselho de Florzinha. José Armando chega na casa de Lúcio e é seguido por Januário. Esmeralda conta a Adrien que ela está apaixonada por José Armando e está sendo correspondida. José Armando pergunta ao Dr. Malavé se ele quer cooperar no tratamento de Esmeralda. Diz que ele a ama. Lúcio diz que Esmeralda pertence a ele e finalmente mostra o lado do seu rosto deformado. Lúcio conta a José Armando sobre o dia do incêndio. Diz que ele se sacrificou por Esmeralda e que não vai permitir que ninguém se coloque entre eles. José Armando pede desculpas, mas diz que não abandonará Esmeralda e que ele também a ama e que está disposto a enfrentar todos os obstáculos e lutar por seu amor. Adria diz a Esmeralda que não vai mais brigar com José Armando e que se esse amor entre Esmeralda e José Armando for verdadeiro, podem contar com ele. Esmeralda comenta que eles são muito diferentes e que José Armando tem uma noiva. Adria pergunta o que ele disse para Esmeralda sobre isso. Esmeralda comenta que José Armando lhe disse para não se preocupar, pois esse noivado foi assumido pelos pais deles ainda quando eram crianças e que Graziella e ele não se amam como noivos, apenas como primos. Adria se alegra. Quando José Armando chega em casa, Fátima lhe pergunta se ele não tem vergonha em fazer Graziella sofrer. Ele responde que tem certas coisas na vida que é inevitável e que lamenta. Graziella chega e José Armando conversa com Graziella e pergunta se ela realmente o ama. Graziella lembra que eles estão comprometidos e em breve vão se casar. Januário passa informações para Rodolfo e diz que Esmeralda e José Armando não se encontraram hoje. Rodolfo manda que ele continue vigiando-os. José Armando vai até o quarto de sua mãe Branca, vê como ela está. Branca coloca a culpa em Esmeralda por tudo o que está acontecendo. José Armando responde que não e que ele e Esmeralda são um só. Enquanto isso, Esmeralda comenta com Rosário que José Armando lhe disse que ela poderia voltar a enxergar. Rosário responde que é bobagem, é coisa de médico recém-formado. Branca pede que José Armando desista de Esmeralda e que seu pai Rodolfo suspeita
pois até colocou o Januário para vigiá-lo e que, se ele descobrir, irá expulsar Esmeralda de lá. Branca pede que ele prometa que não verá mais Esmeralda, mas José Armando lhe responde que não pode, pois depois dela, Esmeralda é a pessoa mais importante de sua vida e que não irá abandoná-la. Enquanto Rosário e Esmeralda conversam na cabana sobre José Armando, Lúcio chega, ouve a conversa e diz que José Armando é um inconsequente. O peão Inácio briga com Januário. Dionísio intervém. Rodolfo chega e quer saber o que está acontecendo e demite Inácio. Mais tarde, Esmeralda e José Armando se encontram na cachoeira e ela comenta que Lúcio esteve em sua cabana. Ele disse para não acreditar em suas mentiras. José Armando diz que não lhe dará por vencido e que eles podem procurar um especialista e que está disposto a levá-la até a cidade para verem um. Margarida suplica a Branca que convença Rodolfo a aceitar Esmeralda como futura esposa de José Armando. Branca não consegue entender a atitude de Margarida. José Armando pede permissão ao Rosário para levar Esmeralda até a capital para se consultar com um especialista. Ela permite e José Armando avisa que sairão no dia seguinte pela manhã. Margarida encontra Graziela chorando. Desesperada, Graziela confessa que ela está apaixonada por Adrian. José Armando conta a Margarida que irá viajar com Esmeralda. Margarida pede a ele que faça tudo o que for possível para curar Esmeralda. No dia seguinte, José Armando, na hora de sair, descobre que Fátima está planejando viajar para a capital com ele. Florzinha leva alguns vestidos para Esmeralda usar na capital. Florzinha comenta que foi um milagre Rosário ter deixado que ela vá com José Armando. José Armando se desculpa com Fátima, inventando uma desculpa, mas diz que não poderá levá-la. Fátima não gosta disso. José Armando vai até a cabana buscar Esmeralda. Na última hora, Rosário tenta impedir a viagem, mas José Armando a convence a deixar Esmeralda viajar com ele. Fátima comenta com Graziela que a viagem de José Armando é muito suspeita. Ela quer saber o que ele foi fazer lá. Graziela pede que ela não invente. Mais tarde, Adria vai até Graziela e diz que à noite vai estar em sua janela. Ela pede a ele que esqueça, pois ela tem um compromisso com José Armando. Adria diz que essa noite ele lhe contará algo que a fará mudar de ideia. José Armando compra alguns vestidos para Esmeralda. Rodolfo e Fátima decidem marcar a data do casamento dos filhos e Rodolfo, autoritário, diz que a presença de José Armando só é necessário no dia do casamento. Sabiá grita na cachoeira que Esmeralda voltará a enxergar. José Armando e Esmeralda almoçam em um lindo restaurante e ele diz a Esmeralda que não irá se casar com Graziela. Adria vai até o quarto de Graziela. Ela pede para terminar o relacionamento, mas os dois acabam se beijando. Fátima bate na porta do quarto. Adria sai rapidamente pela janela e ela não percebe nada. José Armando leva Esmeralda para a consulta com um especialista. Lúcio chega à cabana de Rosário e fica furioso ao saber que Esmeralda viajou para a capital para se consultar com um especialista.